Olá, meus amigos, tudo bom? Mais uma vez aqui dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando sempre de agradecer ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, aos nossos benfeitores espirituais por estarem aqui conosco nesse momento, nos ajudando, nos intuindo, agradecendo a presença de vocês e lembrando sempre da importância de fazer a nossa prece com a leitura de harmonização para que possamos estar imersos nas melhores vibrações e que possamos receber as intuições necessárias. Dando continuidade hoje ao capítulo 4, falando de reencarnação. Como a gente já tinha adiantado, no vídeo anterior falamos do diálogo de Jesus com Nicodemos sobre aquela diferença de ressurreição, reencarnação e a dificuldade desse homem, desse fariseu, de entender o que era essa questão do espírito nascer de novo, da pessoa nascer de novo. Na verdade, faltava para ele esse entendimento do espírito, esse entendimento de que somos espíritos. Então, para ele ficava difícil entender como é que esse homem, essa criança, mesmo que fosse uma criança, como é que voltaria para o ventre da mãe. E aí Jesus fala que só é possível esse entendimento. Kardec nos traz através do Evangelho segundo o Espiritismo que esse entendimento só é possível através da reencarnação, que é o entendimento de que esse espírito ele continua encarnando em diversos corpos, tendo diversas experiências ao longo da sua vida para atingir a sua evolução moral. E hoje, nessa continuação, os itens que vão até o 17, eles vão falar de outros trechos que também abordam essa questão da reencarnação. Então a gente vai pontuando algumas coisinhas, vamos lendo, como sempre fazendo, e debatendo para fechar o entendimento dessa parte aqui do capítulo 4. Continuando então aqui a partir do item 10, vamos ver um texto falando de João Batista e falando também do reino dos céus. Ele fala assim, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias, que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Como falamos nos vídeos passados, essas passagens, elas têm uma complexidade e tem até algumas interpretações, se fizermos um estudo aí aprofundado de que teólogos acham, e até vão existir variações dependente da vertente religiosa. Mas o que a gente pode ir entendendo desse trecho? Quando ele fala que o reino dos céus é tomado pelos violentos, existe uma explicação de que essa palavra violentos, ela estaria relacionada a o que estão fazendo com o reino dos céus, que é aquele estágio onde o espírito chega, que ele alcança o amor, que ele alcança o perdão. O que está sendo feito dessa qualidade? Não está sendo atingida. Então ainda existe muita violência, ainda existe muita barbárie entre os homens, entre esse reino dos céus, que deveria ser de perdão e amor, ainda existe muita violência. Lembrando o que aconteceu com o próprio João Batista, lembrando o que acontecia com os cristãos nessa época. Eram verdadeiros martírios, verdadeiras barbáries que aconteciam com essas pessoas pelo simples fato de elas terem uma crença. Se a gente volta nesse tempo e lê um pouquinho sobre isso, vamos testemunhar essas questões que têm a ver com essa parte da violência. Já uma outra acepção seria dizendo que somente os violentos, mas no sentido daqueles que têm força de vontade, podem entrar no reino dos céus. Então esse reino dos céus, esses que vão adquirir amor e perdão, vão conseguir chegar nesse estágio de evolução moral com muita força, com muito empenho. São muitas acepções que podemos ter em torno desse assunto. O início desse trecho está relacionado com o nosso estudo, porque estamos vendo que para chegar a esse reino dos céus é preciso reencarnar, porque através da reencarnação é que vamos melhorando e atingindo esse estágio adequado, esse estágio espiritual adequado. Mas depois ele fala que ele mesmo é o Elias que há de vir.
Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: imagina que eu estou aqui agora falando com vocês e alguém chega e fala assim, não, desde o tempo da Cláudia. Como assim desde o tempo da Cláudia? Esse é o tempo da Cláudia, porque a Cláudia ainda está aqui. Agora é diferente de eu falar assim, desde o tempo de Luís XIV, de Dom Pedro, desde o tempo de pessoas que estão muito antigas lá no passado. Aí faz sentido essa expressão. Mas estava ali naquele presente, por que falar desde o tempo de João Batista? Ele estava querendo dizer desde o tempo desse espírito que hoje é João Batista, mas naquela época era outra, tinha outra identidade. Então é como se hoje eu sou Cláudia, estou aqui falando com vocês, hoje eu estou Cláudia. Mas digamos que numa outra encarnação passada eu fui Maria. É como se eu falasse desde o tempo de Maria, ou seja, desde o tempo em que eu, enquanto espírito, fui Maria, certas coisas aconteciam. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias, como eu falei que eu, Cláudia, vivia com o nome de Maria. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Nos primeiros estudos aqui, quando a gente falou de não vir destruir a lei, o primeiro capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, falamos desse ajuste que Jesus teria feito às leis mosaicas. Ele não veio para destruir, ele não veio para tomar nenhum lugar, no sentido de tudo aquilo que foi trazido é absolutamente mentira e agora vai se fazer o que eu vou falar. Não, ele veio ensinar o amor, veio fazer cumprir essa lei. Então, é o que ele está dizendo aqui. Essa lei mosaica, ela mandava matar, mandava apedrejar para conquistar algo. E Jesus, quando veio, ele já veio trazendo essa nova palavra. Não vamos conquistar nada pela guerra, pelo ódio, e sim pela caridade, pelo amor. Até daí aquela expressão, se alguém te ofender, se alguém te bater, dá a outra face, né? De repente não é exatamente assim, porque eu não estou com o texto certinho, mas esse é o sentido de não retribuir na mesma moeda. É difícil, a gente sabe, mas estamos aprendendo. Nos itens 12, 13 e 14, ele vai trazer mais exemplos desses trechos que falam do tema de reencarnação. Então, por exemplo, aqui no item 14, ele vai trazer 3 interpretações de diferentes lugares relacionadas ao mesmo trecho. Mas quando o homem é morrido uma vez, quando seu corpo separado de seu espírito foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Depois uma terceira interpretação, aqui entre parênteses, é colocada a referência de onde é retirado. Quando o homem está morto, vive sempre, acabando todos os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. E aí na explicação que vem aqui no item 15, o Kardec nos traz. Nessas 3 versões, eu li 2, né? Mas tem 3 aí se você está acompanhando no seu Evangelho. O princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Mais uma vez, a gente tem aquela lacuna que eu sempre comento de que é necessário fazer em paralelo. Dá uma olhadinha no Livro dos Espíritos, capítulos 4 e 5, são os que vão falar dessa parte de pluralidade das existências, e o primeiro tema, já o primeiro tópico, é falando de reencarnação. Então, quando ele fala aqui no item 15, nessas 3 versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso,
É porque ele continua, ó, ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Então, de que regeneração que ele estava falando? Lembrando que esse Jó é aquele Jó mesmo que a gente conhece como ter paciência de Jó. Quem tiver curiosidade também pode procurar na Bíblia, que não é à toa que existe esse ditado, né? Tem que ter paciência de Jó. Porque Jó, ele vai sendo tentado de várias formas, as coisas vão sendo retiradas dele, mas ainda ele fala assim, não, mas eu continuo com a minha fé, eu acredito, eu tenho paciência, eu espero que Deus vai me dar o que eu preciso. Então, continuando, tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. Isso é tão claro como se alguém dissesse, saio de minha casa, mas a ela tornarei. E também aqui no primeiro trechinho, se a gente repara, ele fala, espero que chegue a minha mutação. O que é essa mutação? É a regeneração. E a reencarnação, como falamos no início, ela existe para que essa mudança ocorra diante da dificuldade que temos de nos regenerar em apenas uma existência. O próprio conceito de reforma íntima nos traz o entendimento de que é um aperfeiçoamento aos poucos. Não é para nos tornarmos perfeitos em apenas uma existência e ficarmos enlouquecidos e com pressa e ansiosos porque não, eu tenho que fazer tudo aquilo que está no Evangelho. Eu tenho que ser como Jesus nessa existência. Isso vai fazer a gente ficar maluco e vamos piorar a situação mais do que melhorar. Não vamos nos ajudar, não vamos ajudar ninguém, só vamos dar trabalho. Jó, como se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra e diz que lá aguardará o momento de voltar. E agora, pessoal, nesses itens 16 e 17, vai vir uma conclusão falando da reencarnação, fechando aqui esses itens que a gente leu até agora. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, como a gente viu lá no início. E depois vai falar aqui que essas palavras de Jesus, até hoje ainda, esse conceito de reencarnação, ainda é desacreditado por muitos. E ele vai chamar a nossa atenção, que se meditarmos, se prestarmos atenção, vamos ver que é verdade. No item 17, ele vai continuar falando que se juntarmos a questão religiosa com a filosófica, que é com a observância dos fatos, vamos ter condições de dar mais credibilidade a essa autoridade, né, relacionada àquelas pessoas que ainda hoje têm essa dificuldade, têm essa reticência por vários motivos. A essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita, né, ou se acrescenta, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. É interessante quando ele fala que das provas que vêm da observação dos fatos, porque a ciência ela bate muito nessa tecla, parte dos cientistas, né, eu não gosto de generalizar. Eles batem muito nessa tecla dizendo que não existem provas, mas até essa questão ainda é muito discutida e discutível. Que provas são essas? É o que ele chama aqui para observação dos fatos. Será que se não existir mais uma boa vontade, uma boa fé, como o próprio Kardec fala lá no livro que é o Espiritismo, não vai se chegar a um outro resultado diferente do que se tem hoje? E aí ele continua, quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Voltando ao princípio do que é a reencarnação, não é nada sobrenatural, não é nada, meu Deus, que é assim, fora do comum, é simplesmente a lei da natureza, é algo que não tem como ser diferente disso, inerente à humanidade. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na terra e justificar todas as anomalias, todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. É o que a gente também já estudou quando falamos da necessidade de existir
uma união, uma parceria entre a ciência e a religião, porque a ciência, ela para num determinado momento e dali, se ela não começar a considerar outras coisas, ela não vai sair daquele lugar. Porque certas coisas não vão ter ainda a capacidade de serem explicadas pela lógica material, pelas ferramentas materiais. Então é preciso que ela dê esse outro passo adiante, que ela continue caminhando, mas querendo ampliar os seus horizontes. Não é para sair considerando tudo, mas é apenas uma questão de avaliar e ter boa vontade de observar os fatos. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho, razão porque é dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Lá no início também, o Espiritismo ele é falado aqui pelo Kardec, que o Espiritismo ele é essa chave, né? Justamente essa chave que nos vai abrir as portas desse conhecimento, desse entendimento. Então é como se a gente tivesse um texto com trechos em inglês e a gente está lendo, tá? Porque está em português, vamos entendendo, de repente aparece aquele trecho em inglês, eu não tenho como tentar entender com o português. Pior ainda, para quem sabe um pouco de espanhol, que tem algumas palavras de fato parecidas, tentar entender o espanhol com o português, tentar falar espanhol com o meu português. A gente pode até ficar numa saia justa, porque vai falar uma palavra que para nós em português significa uma coisa legal, mas em espanhol vai ser um palavrão, vai ser uma ofensa. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas da linguagem ser diferenciada. E aqui não estamos falando de uma outra linguagem necessariamente, mas de uma interpretação que é necessária para que o entendimento possa ser feito da forma correta. Se eu estou enxergando de uma forma muito material, de uma forma muito engessada, eu vou ter dificuldade, todos vamos ter dificuldade com o que Jesus veio nos trazer. E aí, até fazendo o meu Evangelho no Lar, o outro dia, me deparei com uma frase dizendo que entre o ensino e o conhecimento está o aprendiz. Então, assim, a gente pode ter um professor maravilhoso, um verdadeiro mestre do português, mas se eu tenho um aluno que não se interessa, que não entende, que não estuda, de nada vai adiantar esse professor maravilhoso. Então que possamos aproveitar isso. Jesus é esse mestre que nos traz essas informações, que nos traz esse conhecimento. Precisamos agora, como aprendizes, fazer a nossa parte, estudando, correndo atrás, debatendo, pesquisando várias interpretações para comparar, ver o que faz sentido. Tá bom, pessoal? Então hoje a gente fecha essa partezinha aqui do capítulo 4, continuando depois dos próximos itens. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!